Olá, seja bem-vindo ao canal Teleios. Esse nome é inspirado na palavra grega que significa maduro, e aqui você vai encontrar várias leituras devocionais para contribuir na sua edificação, na vida com Deus. E se você gostar desse conteúdo, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, ok? A nossa leitura de hoje é no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. O texto da NVI diz o seguinte: Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando com seus discípulos. E lhes dizia: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando estavam em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe a uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também a aquele que me enviou. Você já ouviu falar naquela expressão elefante na sala? Quando existe algum assunto que não tem como ignorar, mas que ninguém quer discutir, talvez porque seja desconfortável ou vai causar alguma turbulência, por isso as pessoas preferem evitar. Mesmo que seja uma coisa tão difícil de disfarçar como um elefante dentro de uma sala, né? Esse trecho que a gente acabou de ler, ele traz uma situação parecida entre Jesus e os seus discípulos. O versículo 33, ele nos diz que eles tinham acabado de chegar de viagem para uma cidade chamada Cafarnaum. Mas chegando ali na casa onde eles se hospedaram, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Talvez uma pergunta que não tinha nada demais, mas que deixou todo mundo em silêncio. O que Jesus queria saber é o que eles estavam discutindo ao longo do caminho até a cidade. O versículo 34 vai mostrar que eles não quiseram responder, porque o motivo da discussão parecia constrangedor. Eles, na verdade, estavam discutindo sobre qual deles era o maior discípulo, o mais importante. Mas mesmo com o silêncio dos discípulos, Jesus, sendo Deus que é, sabendo de todas as coisas, ele demonstra que ele já sabia o motivo da discussão. E aí ele resolve sentar com seus discípulos e ter uma conversa mais séria com eles. No versículo 35, Jesus ensina que aquele que quisesse ser o primeiro deveria ser, na verdade, o último. Em outras palavras, aquele que quisesse ser o mais importante entre os discípulos de Jesus deveria se colocar na posição mais baixa entre todos, considerando os outros como mais importantes. Então Jesus conclui dizendo que quem quisesse ser o maior deveria ser servo, ou seja, escravo de todos. Por fim, no versículo 36, Jesus faz uma encenação para deixar bem claro aquilo que ele tinha acabado de ensinar. Ele chama uma criança e coloca ela bem no meio dos discípulos ali, dando uma posição de destaque para ela. Jesus pega a criança nos braços e ele está tratando essa criança de uma forma completamente oposta àquilo que se esperava no tratamento com uma criança naquela época, especialmente numa reunião entre um mestre judeu e os seus discípulos ali. Naquele tempo, as crianças não recebiam uma atenção devida. Não existia estatuto da criança, não existiam direitos ou leis voltadas para elas. As crianças só recebiam a devida atenção quando elas se tornassem adultas. Então, por isso Jesus escolhe trazer uma criança para representar aqueles que são esquecidos, que são desprezados, que não são levados a sério, aquele que é o menor. É como se Jesus dissesse para os seus discípulos: olha, esquece tudo que vocês aprenderam sobre posições, sobre status, sobre reconhecimento. Em vez de focar nessas coisas, sabe o que vocês deveriam fazer? Tenta se concentrar nas necessidades de quem mais precisa. Então, a gente entende aqui que se alguém trata o seu próximo
com o mesmo amor e a mesma consideração que tem por Jesus Cristo, o próprio Cristo diz no verso 37 que ele já se sente amado e considerado por causa desse gesto. O desejo pela grandeza é um obstáculo para qualquer cristão, para que ele possa servir os mais vulneráveis. Na verdade, aquele que mira posições mais altas, ele sequer consegue olhar para baixo e perceber quem são os mais necessitados no meio dele. Os próprios discípulos de Jesus eram, na sua maioria, pessoas marginalizadas pela sociedade. Mas eles foram acolhidos por aquele que, mesmo sendo o próprio Deus, que tinha o direito de se apegar a essa posição, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Quem são as pessoas mais vulneráveis na sua igreja? Eu não estou me referindo só às crianças, mas sim àqueles que são os mais necessitados, os mais carentes, os menos valorizados. De que forma o seu ministério tem se adaptado às limitações que essas pessoas têm? Será que o seu ensino bíblico alcança todos na sua comunidade, ou só aqueles que sabem pelo menos o básico de teologia bíblica e sistemática? Será que as suas visitas são planejadas para as pessoas que mais precisam de conforto, encorajamento, correção, ou só para aqueles mais chegados, aqueles que podem te receber bem? Sabe, o caminho da grandeza no reino de Deus é servir a todos como Jesus serviu, mas especialmente a criança que não tem condições de dar 1 centavo nas ofertas da igreja, especialmente aquele senhor de idade semi-analfabeto que ama Jesus de coração, mas não entende nada do nosso evangeliquez. Aquela irmã viúva que recebe muita atenção nos seus primeiros dias de luto, mas ela é esquecida por quase todo mundo quando o vazio aperta dentro de casa. Agora, um alerta necessário sobre esse tema é que algumas pessoas tendem a fazer um recorte desse ensino e aí acabam resumindo todo o serviço cristão ao cuidado das pessoas mais vulneráveis na sociedade, atendendo às necessidades físicas, emocionais, o que é bom, mas como se isso já bastasse. Deus não nos chamou para sermos coniventes com o pecado de alguém. Assim como Cristo não foi conivente com o pecado de nenhum dos seus seguidores. Em vez disso, ele chamava essas pessoas para o arrependimento. Ele ensinava o verdadeiro custo de seguir a ele. E só então ele tinha condições de desfrutar da comunhão com essas pessoas. Que Deus nos ajude a conservar um espírito humilde e buscar a grandeza no reino, sendo o menor dos menores aqui nessa terra. Que Deus abençoe você e que Ele ajude a produzir mais frutos na sua vida através dessa meditação. Um abraço.